Olá, você que me segue no canal Isaldo Luiz. É um prazer ter você aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho de notificações para você receber novos vídeos e compartilhe esse vídeo. O tema de hoje é o Apocalipse e o tempo do fim. A expressão tempo do fim, ela aparece só no livro de Daniel. Tem aqui algumas passagens bíblicas, que falam sobre o tempo do fim no livro de Daniel. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 8, verso 17. Abra sua Bíblia. Acompanhe o estudo. Daniel capítulo 8, verso 17. Que diz assim: Veio, pois, para perto de onde eu estava, e ao chegar a ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Outro verso que eu quero ler com você se encontra em Daniel 11, verso 35 e 40. Daniel, abra sua Bíblia. Em Daniel 11, versos 35 e 40. Daniel 11, versos 35 e depois o verso 40. O verso 35 diz assim: Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Verso 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Veja que, mais uma vez, aparece a expressão tempo do fim. Eu convido você também a abrir no capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 4, 8 e 9. Daniel capítulo 12, verso 4, depois o 8 e o 9. Aqui no verso 4 do capítulo 12 de Daniel diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Versos 8 e 9 agora. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, o tempo do fim não é o fim do tempo. O tempo do fim é um curto espaço de tempo que antecede a volta de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, que é conhecido por muitos teólogos como o Apocalipse de Jesus, eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus 24, lá no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da Bíblia aqui comigo. Se você tiver aí uma caneta, um papel, vá escrevendo as passagens bíblicas para seu estudo, depois você recapitular. Ou se não, você pode voltar ao vídeo para você entender melhor, se você não entender algumas coisas. Então, aqui em Mateus capítulo 24, que é conhecido como o Apocalipse de Jesus, capítulo dos versos 3 ao 14, nós encontramos aqui uma descrição que Jesus fez dos princípios das dores. Nós encontramos aqui o engano, o falso Cristo, o falso profeta, fomes, terremotos, a falta de amor, nação contra nação, reino contra reino, a pregação do evangelho sendo pregado a todo mundo, né? Mateus 24, verso 14, os princípios das dores, né? Isso é conhecido como os princípios das dores. E no verso 24, Jesus ele fala dos falsos cristos e falsos profetas, os dois atuando juntos no tempo do fim. E ele diz aqui o seguinte: com sinais e prodígios de engano, prodígios de mentira. E em Mateus 24, verso
29 e 30, eu convido você a abrir sua Bíblia. Mateus 24, os versos 29 e 30, tem uma coisa aqui bem interessante que Jesus, ele profetizou quando ele estava no Monte das Oliveiras com os discípulos. Aqui no verso 29 diz assim, Mateus 24, verso 29 e 30. O verso 29 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Jesus, ele fez essa profecia a uma pergunta, respondendo a uma pergunta dos discípulos aqui no verso 3, 24, Mateus 24, verso 23, que diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos e, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, aqui, Jesus ele começa a mencionar sinais relacionados ao tempo do fim e relacionado à sua vinda. Outro ponto interessante aqui que os versos, Mateus 24, os versos 29 e 30, também se encontra em Marcos 13, verso 24 a 26, e Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, os versos 25 ao 28. Versos 25 ao 28. Eu quero ler com você Lucas, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas 21, capítulo 21, versos 25 ao 28. Lucas, capítulo 21, versos 25 ao 28. 25 até o 28, que diz assim: Lucas, ele vai repetir o que Jesus falou, o que Mateus escreveu lá no Monte das Oliveiras. Diz assim: haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Ora, ao começarem estas coisas acontecerem, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O próprio Lucas aqui, ele faz um acréscimo que Mateus não falou. Ele diz: quando essas coisas começarem a acontecer, erguei a vossa cabeça, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, a segunda vinda de Jesus, ela é mencionada 300 vezes no Novo Testamento. Outro verso que eu quero ler com você está em Apocalipse, capítulo 6. Agora abra sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 6, e os versos 12, 13 e 14. Apocalipse, capítulo 6, e os versos 12, 13 e 14. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas dos céus caíram pela terra como a figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas fugiram, movidos do seu lugar. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui Apocalipse, capítulo 6, verso 12 e 13, e Mateus 24, verso 29 e 30, nós temos um paralelo de versos. Mateus, ele falou lá de o escurecimento do sol, a lua em cor de sangue e as estrelas do céu que caíram do firmamento, ou seja, uma chuva de meteoros.
E interessante que aqui no livro do Apocalipse, nós encontramos aqui um acréscimo, ou seja, lá em Mateus capítulo 24, verso 29 e 30, não menciona um terremoto, mas aqui em Apocalipse capítulo 6, verso 12 e 13, nós temos a menção, um acréscimo de um grande terremoto. Então, Mateus 24 apresenta 2 tipos de sinais. Isso é bem importante você entender isso aí. Mateus 24 apresenta 2 tipos de sinais. O primeiro são os sinais gerais, ou seja, os princípios das dores, dos versos 4 ao verso 8. O segundo tipo de sinais são os sinais iminentes, ou seja, as dores para dar à luz de fato. Então, os versos 9 a 14, 15 a 22 e especialmente os versos 23 ao 28. E nós temos também aqui nos sinais iminentes, nas dores de parto realmente para dar à luz, né? Aqui é uma metáfora. Jesus aqui usou uma metáfora de uma mulher grávida que estava prestes a dar à luz. E aqui mostra o seguinte, os sinais cósmicos, ou seja, os versos 29 e 30 mencionam sinais cósmicos, sinais eminentes da volta de Jesus. Então, aqui no verso 29 de Mateus 24, literalmente, o texto literalmente diz assim, mas em seguida, após a tribulação, aí ele começa a mencionar aí o sol, a lua e as estrelas, mencionando o que iria acontecer com o sol, a lua e as estrelas. Então, o que nós temos aqui na realidade? Mateus 29, verso 30, temos o terremoto, Mateus 29, Mateus 24, verso 29 e 30, e Apocalipse 6, verso 13 e 14, nós temos aqui o terremoto, nós temos aqui, que foi o terremoto de Lisboa, nós temos o escurecimento do sol, a lua como sangue e a chuva de meteoros, ou chuva de estrelas. A pergunta é a seguinte, esses sinais cósmicos, eles vão acontecer ou eles já aconteceram? A Bíblia menciona aqui o seguinte, o terremoto de Lisboa. Em 1755, houve um terremoto conhecido como o terremoto de Lisboa. Foi o maior terremoto que já aconteceu na história do mundo. Esse terremoto aconteceu em 1755. O escurecimento do sol. O escurecimento do sol. Esse escurecimento do sol foi um fato marcante em toda a Europa. E isso aconteceu em 1780. E em seguida, em 1780, a lua ela se torna como sangue, cor de sangue. Isso aconteceu também em 1780. E a chuva de estrelas, ou a chuva de meteoros, né? A chuva de estrelas aconteceu em 1833. E tudo isto está registrado na ciência. E nunca houve, na história da Terra, acontecimentos como esses 4 acontecimentos que aconteceu. Então nós temos aqui o terremoto de Lisboa, em 1755, o escurecimento do sol, em 1780, temos a lua como sangue, a lua da cor de sangue, em 1780 também, e a chuva de estrelas, em 1833. Então, Mateus 24, verso 30, diz que após todos esses fenômenos, os sinais gerais, os sinais eminentes e também os sinais cósmicos, que os sinais cósmicos são o terremoto de Lisboa, o escurecimento do sol, a lua como sangue, a chuva de estrelas. Quando tudo isso acontecesse, nós teríamos a volta de Jesus. Jesus viria pela segunda vez.
Eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus 24, abra sua Bíblia em Mateus 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24 e o verso 30. Evangelho de Mateus, capítulo 24 e o verso 30, que diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Quando isso aconteceria? Os versos acima, no verso 29, diz assim: Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E no livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 13 e o verso 14, diz que haveria também um terremoto. Então, todos esses acontecimentos já aconteceram. Já aconteceram. Então, no verso 30 diz que, então, depois que tudo isso aconteceu, iria acontecer, Jesus profetizou, aconteceu, como a gente viu pelas datas, então, diz o verso, aparecerá no céu. Veja que o verbo aparecerá está no tempo futuro. Após esses acontecimentos. Está no tempo futuro. Então, Jesus viria pela segunda vez. O que você achou desse vídeo? Esse vídeo está sendo relevante, importante para o seu conhecimento da palavra de Deus, para o seu preparo espiritual para a volta de Jesus? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho de notificações para você receber novos vídeos e compartilhe esse vídeo. E eu vou fazer um convite para você participar conosco do grupo do WhatsApp. Eu vou deixar a descrição aqui no link do vídeo para você participar conosco do grupo de estudo da Bíblia pelo WhatsApp. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e até o próximo vídeo.